Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Pedro. Estou aqui para, assim como nós combinamos nas aulas síncronas, né? Estou aqui para mostrar para vocês o resumo, uma recapitulação do que já foi abordado antes da pandemia, né? Quando estava tendo as aulas presenciais. Então vai ser dividido em duas partes, essa primeira parte e uma segunda parte que posterior a essa também como de continuação. Depois voltaremos às aulas normais, como já tinha falado anteriormente, dando continuidade ao processo. Então, aí, boa sorte aí para todos aí na aula. Bom, o que é o objetivo da economia rural? A economia rural ela busca caracterizar os princípios da economia rural e suas estruturas de mercado, ou seja, como que funciona os mercados, como que se dá essas estruturas de mercado, essa relação de produção, consumo e troca, o que está envolvido nisso aí. Isso forma o que a gente chama de sistema econômico. E o setor agropecuário, assim como qualquer outro setor da economia, é um sistema econômico, lógico, específico, suas características próprias, com suas demandas e ofertas de acordo com cada cadeia produtiva. Então, assim, é, o setor agropecuário tem suas características. Então, o objetivo da economia rural aqui é estudar esses princípios que regem essas premissas e, a partir daí, é, entender como funciona a economia do ponto de vista agropecuário. Daí nós temos que olhar o que é o conceito básico de economia, né? Economia, a palavra economia, ela, em termos generalizados, significa administração da coisa pública, né? Ou seja, é, ela administra um princípio da escassez. Por quê? Porque a escassez, ela parte do princípio de que as necessidades humanas, elas são infinitas, né? O ser humano ele tem diversas necessidades biológicas, né? Hoje em dia nem faria não só biológicas, mas até mesmo outras necessidades, né? Para atender à própria demanda da necessidade. Como que complexo isso aí. Mas de qualquer forma, o ser humano ele tem necessidades ilimitadas, bem-estar, necessidades de, por exemplo, vestuário, comida, bem-estar, diversão, então assim, entretenimento, em todas as áreas, esses recursos, essas necessidades, elas são crescentes, são infinitas e ilimitadas nesse sentido, e dinâmicas. E só que nós temos recursos. E esses recursos eles não são infinitos ou ilimitados, eles são, eles têm um fim, eles têm um prazo, eles têm um esgotamento. E por isso que vem a palavra escassez, porque você tem que trabalhar esses recursos, porque sempre vai ter essa escassez. Por isso vem a palavra economizar, né? Ou seja, economizar recursos para você ter esses recursos constantemente atendendo a demanda que ela é ilimitada. Outros conceitos, né? A economia tem alguns conceitos que são muito relevantes, né? Principalmente essas três frases: o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir. O que e quanto produzir está relacionado que a gente chama, né, de o consumidor que decide o que ele vai querer. A gente chama de soberania do consumidor. O consumidor decide o que quer, no sentido de consumo. O que ele quer consumir, por que ele quer consumir, a quantidade que quer consumir. Isso é uma coisa do consumidor, é a demanda. Né? A demanda surge a partir dessa premissa: o que eu quero, quanto que eu quero. Como produzir? Já é uma questão aí de quem oferta. Esse como produzir é uma questão de eficiência, ou seja, como é que eu vou atender o que e quando e quanto produzir. Ou seja, como que eu vou atender essa primeira frase, né? Então, assim, vai depender do como que do que eu tenho de recurso disponível, da minha matéria-prima, da minha mão de obra, dos meus diversos tipos de capitais que podem ser empregados, né, no sentido de gerir esse recurso e atender a uma demanda. Né? Para quem produzir? É um complementar, né, entre o que e quanto produzir e como produzir. Então, para quem? Vai depender do tipo
de ramo da sociedade que eu estou querendo ingressar a esse produto, ou esse bem, ou esse serviço, né? Você tem aí uma sociedade muito estratificada em classes, né, de renda, de conhecimento, de formação, né? E cada classe tem suas peculiaridades, né? E que essas peculiaridades elas influenciam no tipo, principalmente na primeira frase lá, o que eu quero, quanto, né? Então assim, ela decide, mas decide em função de quê? Em função do que ela é acostumada a viver, das suas razões culturais, da sua formação como sociedade. E o como produzir está relacionado a isso, porque aí ele vai saber para quem ele vai atender. Qual mercado eu vou atender? Que tipo de produção eu vou produzir? Vou produzir leite tipo A, leite tipo C, né? Vou produzir café orgânico, café convencional, vou trabalhar com fruticultura para exportação ou não exportação, ou seja, está relacionado a isso aí, para quem produzir, e aí isso é uma questão social. Depois, temos outros conceitos relacionados à economia, né? Temos a economia positiva, a economia normativa, ortodoxa, heterodoxa. Temos também, lá na frente, os pensamentos que regem esses conceitos alternativos de economia. Esses conceitos alternativos, aí, por exemplo, como economia positiva, normativa, ou ortodoxa, heterodoxa, está relacionada a como que você enxerga o fenômeno econômico dentro de uma sociedade ou dentro de uma cadeia produtiva, vamos dizer assim. Então, por exemplo, economia positiva, o que é? Ou seja, tenta explicar o comportamento do fenômeno econômico observado, ou seja, ele observa o fato. Por exemplo, a questão do aumento de preço de um determinado bem, por exemplo, aumento do preço do arroz. Por que teve aumento do preço do arroz? Porque os estoques reguladores, que geralmente é, balanceiam essa formação de preço, está pouco e aí a demanda está muito alta, tem pouco arroz no mercado, porque tem a questão de exportação. Então, aí o que acontece? O preço sobe. Então, isso é um fato. Então, quando você analisa por esse aspecto, a gente chama isso de economia positiva. Economia normativa significa o que deve ser. Está muito relacionado com políticas públicas. Por exemplo, você deve aumentar parte da dívida pública, né, em benefício de assistência social, né, com gastos com assistência social, porque lá na frente você vai ter um retorno. Né? Isso é uma economia normativa. Né? Aí eu não estou observando o fenômeno, eu estou observando, na verdade, eu estou dando um prognóstico do que deve ser feito. Né? Economia ortodoxa tem a ver com a racionalidade, o individualismo, o equilíbrio, ou seja, as decisões econômicas aí são pautadas nesses questionamentos de racionalidade, individualismo, equilíbrio, né? Aí está muito mais ligado ao interesse individual e à racionalidade. Então, por exemplo, eu posso aumentar a produção, diminuir a produção em função de um equilíbrio de contas ou de mercado, né? Ou a questão de perspectiva de preço, né? Do ponto de vista macroeconômico, eu posso dizer que algumas situações econômicas devem ser feitas ou são feitas, estão sendo feitas em função desses princípios. Aí daí o nome ortodoxo. Heterodoxa, né, pode ser definida pelo nexo das instituições, história, estrutura social, ou seja, cada economia tem um comportamento, uma forma de atuar em função daquela sociedade onde ela se encontra. Então, as decisões são mais baseadas, ou as coisas acontecem, né, vamos dizer assim, são mais baseadas no comportamento social do que uma decisão monocrática, vamos dizer assim, de um indivíduo só. Né? Aí você tem aí a síntese do pensamento econômico, né? Como que esse pensamento econômico influencia esses conceitos? Aí você tem o princípio fisiocrático, a escola clássica, a escola socialista, né? A fisiocracia, que talvez seja um pouco mais antigo,
Mas a gente tem que falar o conceito dele. Por exemplo, o que é a fisiocracia? Somente a terra e tudo que viesse da natureza é considerado fator econômico produtivo. Talvez esse termo hoje é um pouco defasado, porque hoje nós temos o advento, né, da digitalização, da internet, da conectividade, né, por conta da nova era que nós vivemos hoje, e isso aí é um fator econômico de produção, né? Então, hoje em dia, hoje nós temos não temos mais a maioria do dinheiro hoje que corre no mundo é um dinheiro digitalizado, as operações financeiras são feitas digitalizadas, o mercado de ações, né, lógico, baseado também no fator produtivo, físico, mas que é uma realidade também de produção econômica. Então, a fisiocracia ela não pode ficar redundante somente essa terra, né? Mas isso aí é para a gente ter um entendimento, né? Pelo menos no início do século XIX, no final do século XX, talvez isso aí ainda estava um pouco valendo, né? Mas hoje a gente vê no século XXI que isso aí já não é tão assim uma premissa básica. Bom, depois temos a escola clássica, né, que é baseada na propriedade privada, na liberdade de conjunto, de troca, né? É, nesse princípio repousa e se fundamenta a lei da oferta e da demanda do mercado, né? Proposta tem muita influência aí de Adam Smith, né, esse David Ricardo, que são pensadores clássicos a respeito da economia, né? Também um pensamento que baliza, por exemplo, o liberalismo econômico, né, ou o neoliberalismo econômico. E também, lógico, as questões de livre mercado, livre concorrência, né, a independência das leis de oferta e procura. Isso aí é uma coisa básica. Depois nós temos a escola socialista, né, que a principal vertente é Karl Marx, né, já é um pouco um contrassenso. Né? Então, ela baseia-se na propriedade coletiva dos meios de produção, desculpa, pretendem corrigir as desigualdades econômicas, é, são as teorias econômicas ou as decisões econômicas são formulações mais igualitárias em função da necessidade comum e não particular. O conceito de mais-valia, né, principalmente para remuneração, né, a mais-valia, quanto é que meu serviço vale de fato, quanto que a minha mão de obra vale, o meu suor empregado naquele empreendimento, né? O capital variável, as formas como você entende o capital, né? A questão de a taxa de lucro decorrente da acumulação de capital, né? Ou seja, para Karl Marx, quanto mais eu vou acumulando capital, menos vai ser a taxa de lucro, né? Para você ter uma sociedade mais justa. Né? Na escola clássica isso não acontece por quê? Porque lá tem livre mercado e livre vamos dizer assim, formas de atuar economicamente. Então, assim, numa situação de escola clássica, não existe um processo de descrescimento de lucro, é ao contrário, é aumento cada vez maior da taxa de lucro. Aí promove acumulação de capital. No processo socialista, quanto ao passar do tempo, quanto mais o cara está ganhando dinheiro, só que ele não vai deixar de ganhar dinheiro, ele só não vai ganhar dinheiro na mesma proporção que ele estava ganhando antes, ou seja, ele vai acumulando capital de forma mais lenta, né? E isso para poder beneficiar outras pessoas envolvidas ali, né? Distribuição de renda, isso influencia na distribuição de renda, né? E geralmente as escolas socialistas elas têm mais vogas quando acontecem as crises do sistema capitalista, porque o sistema capitalista em geral, independente da escola, né, de pensamento econômico que se adota, ele sempre vai ter crises, porque a economia vive em ciclos, né? Ciclos de crescimento e decréscimo. Então, o equilíbrio econômico nessas coisas aí passa muito pelas escolas socialistas, por quê? Quando você tem um crescimento econômico muito alto, a curva cresce, aquilo ali gera consequências também que podem promover descrescimento da economia. E nesse período de descrescimento da economia, você tem que adotar políticas mais de cunho socialista e progressista, como o caso da teoria keynesiana, né, que foi adotada principalmente em crises econômicas gravíssimas, como por exemplo a crise de 29,
né, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, aqui no Brasil também foi adotada essa teoria, ou seja, que parte do princípio de formulações econômicas mais coletivas, né? Bom, quanto ao método, né, na ciência econômica, né, a economia ela tem 3 aspectos que devem ser levados em consideração. Primeiro, os fenômenos decorrentes do comportamento humano é complexo. Então, a economia utiliza hipóteses para tentar explicar certos fenômenos que ela estuda. Então, por que isso? Porque aquilo que eu falei lá no início, a população ela tem necessidades biológicas ilimitadas e são dinâmicas, os gostos mudam em função das influências. Ainda mais hoje que vivemos num mundo muito conectado, né? Onde praticamente toda essa questão do comportamento é influenciada. Então, o comportamento influenciado e complexo também influencia determinadas situações econômicas e que a economia vai buscar sempre alguma hipótese para tentar simplificar aquele fenômeno. Né? Essa simplificação dá nesse segundo aspecto, a questão do coeteris paribus, ou seja, você pode falar que o aumento do preço do arroz, né, que é um fato recente, ele é complexo, porque ele tem vários parâmetros ali que estão influenciando o aumento. Mas você vai buscar analisar através de medidas simplificadoras, por exemplo, aumento do preço em função do aumento da demanda, ou aumento do preço em função da pouca oferta, consequentemente aumento da demanda. Então, assim, dois parâmetros de cada vez. Não que os outros parâmetros sejam menos importantes, mas é porque para você ter um entendimento naquele momento, você tem que isolar os outros, tudo permanece constante, daí a palavra coeteris paribus, e analisar a partir daquelas 2 variáveis, o preço, demanda, preço, oferta, preço, renda, e assim vai, ou quantidade de oferta, quantidade de demanda. Bom, buscas relacionadas às variáveis segundo o seu incremento, né, relacionado a um aumento unitário de outra variável. Então, assim, busca relacionar as variáveis. Não, por exemplo, o aumento do preço é em função da diminuição da aumento da demanda. Ou a diminuição do preço em função, aliás, é o contrário. Diminuição do preço em função do aumento da demanda. E diminuição da demanda, aumento do preço. Aliás, é isso. É o contrário, é inversamente proporcional. Quanto maiores os preços, menores as demandas pelo aquele produto. Quanto maiores as demandas, menores os preços. Né? Por que isso? Porque a gente vai falar isso lá na frente, que a demanda ela tem esse comportamento. O que eu quero dizer aqui é que o incremento de uma variável, seja ela preço, quantidade, ela é em função da outra. Ou aumento, ou crescimento, ou diminuição. Né? Então, busca relacionar as variáveis segundo o seu incremento. Ou seja, por que está incrementando aqui? Em função do aumento da outra, ou diminuição da outra. Né? Bom, aí nós temos aí os conceitos de macro e microeconomia. O que é microeconomia? Estuda os comportamentos individuais, os mercados mais localizados, né, mais regionais. E o que está nessas estruturas de mercado? Você tem aí a relação de preço, a formação de preço, a questão, a demanda e a oferta individualizada por cadeia. Né? Por exemplo, soja, cadeia produtiva da soja na região do Mato Grosso. Então, eu vou analisar ali de forma microeconômica a questão da formação do preço da soja em função da oferta e da demanda. Né? Os fatores de produção relacionados àquela cadeia produtiva, questão né? Aí já é a formação do sistema econômico em si, a questão de salários, aluguéis, lucros. Então, tudo isso aqui é microeconomia. Né? A gente vai aprender muito sobre microeconomia. Depois, macroeconomia, que estuda o resultado agregado dos vários comportamentos individuais. Então, o
que é o resultado agregado? É pegar a demanda agregada, oferta agregada, de várias cadeias produtivas em si. Eu estou estudando a economia como um todo, de todas as cadeias produtivas. Por exemplo, o pensamento macroeconômico do setor agropecuário. Então, eu tenho lá soja, milho, carnes, né? Fruticultura, hortaliça, economia familiar, tudo aquilo ali num contexto só. Então, a gente chama de macroeconomia. Lá eu vou ter demanda e oferta agregadas. Então, enfoca o comportamento da economia como um todo. E é lógico, eu vou ter ali, para entender essa oferta e demanda agregada, eu vou aprender a estudar outros parâmetros da macroeconomia, como, por exemplo, taxa de desemprego, a questão do valor da moeda corrente, questão fiscal, taxa de juros, né, tributária. Então, é a partir daí que eu estudo a macroeconomia. Né? Bom, aí a gente, para entender tanto a macro quanto a micro, a gente tem que entender o que é mercado e o que é suas estruturas. Né? Mercado. Mercado tem a ver com a relação ou a interação entre compras e vendas num determinado espaço de tempo, não necessariamente no espaço físico, que hoje em dia a gente está conectado, eu posso fazer comércio, né, de forma digitalizada, né, eletrônica. Não necessariamente é um espaço físico. Você tem um espaço físico que é o mercado, como vocês estão vendo aqui na figura, aqui, né, que seria um exemplo físico, né, para a gente tentar mostrar, né, onde existe uma relação de troca e venda, compra e venda, desculpa, seja físico ou não, é mercado. Né? E, lógico, como que você sabe que esses mercados eles são diferenciados pelo número de empresas, pelo tipo de produto, a forma, né, de entrar ou sair do mercado, como que você relaciona dentro do próprio mercado, então diferencia um do outro. A partir dessa premissa, a gente classifica os mercados da seguinte forma. Mercado do ponto de vista de venda, você tem concorrência pura, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista, mercado de compra, né, aí você tem monopólio, oligopólio. Mas, independente de ser mercado de venda ou mercado de compra, você, basicamente são essas as formações, o comportamento de mercado. Eu vou tentar falar aqui bem rápido sobre cada um deles. O que é concorrência pura ou perfeita? É uma situação de livre mercado, onde as empresas têm o mesmo peso, né, e os consumidores têm basicamente a mesma faixa de renda e de consumo, onde a liberdade de produzir, de comercializar, é delimitada pela ação exclusivamente da demanda e da oferta. E é lógico, é uma situação onde a maioria dos produtos são mais homogêneos, o preço ele é formado pela essa interação de demanda e oferta, há uma questão, por conta disso, desse equilíbrio, os lucros são menores, as taxas de lucro são menores, porque todo mundo sai ganhando, todo mundo vende, todo mundo comercializa. Né? E para você se dar bem nesse mercado, você tem que ter um conhecimento sobre ele, as nuances. Né? Se o cara, né, com experiência ali, ele pode prever determinadas comportamentos de preço, entender algum tipo de preferência por produto. Então, assim, a pessoa que está ali, ele vai entendendo. Então, esse aí seria a consequência ideal de como seria o mercado. Né? Depois temos monopólio, que é apenas um agente econômico, seja ele vendedor ou comprador. Um agente econômico controlando tudo, o preço, controlando o produto, né, ou o serviço, vamos dizer assim. E qual é o problema disso aí? É que o consumidor ele fica sem alternativa de escolha. Ele fica preso a só aquilo ali. E é um mercado de difícil manutenção devido à pressão da concorrência. Porque o cara começa a monopolizar um sistema, outros agentes econômicos que estão ali
por fora também querem entrar. Então sempre vai ter uma pressão para entrar, para poder comercializar e entrar naquele mercado. Porque se você está vendo a pessoa ganhando dinheiro ali, você também quer ganhar dinheiro e quer investir da mesma forma que ele. Então é difícil manutenção devido à concorrência e necessidade de controle de matéria-prima ou patenteamento. Então, para o cara ser o rei do monopólio, ele tem que ter esse controle de matéria-prima. Ou seja, só eu tenho a matéria-prima, consequentemente só eu posso vender. Como que eu tenho esse controle da matéria-prima? Ou patenteando a matéria-prima, ou simplesmente é, 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 tendo controle total, evitando o acesso de concorrência na produção da matéria-prima. Bom, aí você tem o oligopólio, que é a mesma coisa, porém com algumas empresas a mais no controle de preço, de produção, de serviço. Né? E o problema do oligopólio é que ele tem uma consequência grave aí, nesse sentido, que é o aparecimento de cartéis. Então, o que é cartel? É uma atuação da empresa e não do mercado. Então, o oligopólio, que é o comportamento de mercado, favorece a formação de cartéis, que seria aquele grupo, né, de empresários ou de empresas ali, 4, 5, né, são poucos, né, que formam o oligopólio, e esse oligopólio, eles têm o quê? O controle de tudo, o controle de produção, de preço, divisão de clientes, né? Isso acontece em diversos mercados, mercados de banco, mercados de bebida, mercados de, de, de serviços, a depender do tipo de serviço, né? Então, assim, isso é ruim porque também fere a lei da escolha do consumidor, porque trava a liberdade de escolha, né? E você tem outro importante aqui, chama de concorrência monopolista. Existência de um grande número de vendedores. Ou seja, seria uma situação de mercado de concorrência perfeita, concorrência pura, porém, quando um desses agentes econômicos começa a se destacar em relação aos outros, ou seja, por qualidade do produto, ou seja, por melhores preços ou um melhor atendimento, vamos dizer, existem várias coisas que você pode influenciar disso aí, e que a partir dali ele começa a ter uma preferência dos consumidores em relação aos outros. Então, isso chama-se, ele passa a ganhar concorrência. Chama-se concorrência monopolista. Né? Aí, a partir daí, nós temos, né, a organização das empresas no mercado. Aí você tem a primeira e mais seria mais teórica, né? Seria uma empresa de economia livre, semelhante a uma empresa que trabalha numa condição de mercado de concorrência perfeita. Ou seja, liberdade de escolha de compra ou de fornecimento de material, de oferta, né? De recurso. Os proprietários podem aplicar onde melhor convir o seu recurso, o empreendimento da sua matéria-prima. A decisão sempre é do indivíduo, né? O Estado não interfere no mercado, permite interação horizontal com outros ramos de produção. Então, isso é uma empresa de economia livre, geralmente numa condição de mercado de concorrência perfeita. Ou seja, é uma utopia, porque isso, na verdade, nunca vai acontecer 100%. Né? Sempre vai ter uma coisa ou outra que pode tirar esse foco. Aí você tem outras formas de atuação: cartel, trust, pool, dumping e holding. Outras formas que as empresas atuam. Dentre essas aí, cartel e trust e pool são as mais assim, negativas do ponto de vista do consumidor. Então você tem o cartel. É um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para fixação de preço, divisão de clientes, mercados de atuação, eliminação de concorrência, aumento de preço. O problema do cartel é que ele tira a liberdade e bem-estar de escolha do consumidor e também, lógico, de competitividade entre as empresas. Né? Limita a oferta e a inovação. O cara fica preso àquele determinado produto ou àquele determinado tipo de serviço e aquele preço que é praticado. A depender do tipo de produto, às vezes você tem um bem que é indispensável, por exemplo, combustível, alimento. Por quê? Você não vai deixar de comer porque subiu o preço, ou você não vai deixar de consumir combustível por conta do aumento de preço. O que pode acontecer muitas das vezes é a diminuição do volume daquilo que você consome. Mas não é que você vai deixar, ou então você deixa de consumir por um determinado período. Isso acontece porque o cartel ele fixa preço, combinação de preço, para não, quando vai subir, sobe todo mundo igual.
né? Divisão de clientes, ou seja, principalmente por questões geográficas, então você divide os clientes. Mercados de atuação, então uma empresa pode, em função do mercado, ela pode formar um cartel ali e para atuar naquela determinada ramo, né, e dividir os clientes e os preços ali, controlar os preços. Elimina a concorrência, porque aí você evita qualquer outro tipo de adversário ou empresa que possa vir querer entrar. E promove aumento, né, de preço, porque com o tempo você vai sempre aumentar, porque o consumidor está na sua mão, né? Observação é a mais grave lesão à concorrência. Prejudica os consumidores, limita a oferta e inovação. Bom, você tem o trust, que é o resultado típico de um capitalismo que forma um oligopólio. Ou seja, quando você tem algumas empresas que dominam o mercado, seja ele por formação de cartel, né, ou atuando o mercado de forma de oligopólio, há uma tendência de formar trustes, ou seja, união dentro do mesmo ramo, né, ou até em ramos diferentes. O intuito é semelhante ao cartel, dominar mercado, determinar a limitação de oferta e qualidade ou serviço, né, principalmente para isso, e controlar preço também. Então você tem o trust horizontal, constituído de empresas que trabalham com o mesmo ramo, por exemplo, empresas de laticínios, com bebidas, né? A questão, por exemplo, o que é a Ambev? A Ambev é uma união de algumas empresas, né? Que eram, na verdade, um oligopólio. Era, por exemplo, você tem a Kaiser, a Kaiser não, desculpa, você tem a Brahma, a Skol, a Antártica. Né? Você pode colocar aí nessa, não sei, se tem mais outro. Eu acho que as três principais são essas. O que acontece? Elas se uniram e uma empresa comprou a outra, adquiriu a outra, no sentido de dominar o mercado e ampliar e eliminar a concorrência. Então, praticamente hoje você só vai comprar produtos ou Skol, ou Brahma, ou Antártica, baseado nesse trust aí, né, nessa união de empresas, ou seja, elas três aí dominam 70% do mercado. Aí elas têm basicamente a mesma receita de produção de bebida, elas têm a mesma faixa de preço, elas dominam a preferência do consumidor, porque o consumidor se limita a elas, e dificilmente vão procurar outras, e elimina a concorrência. E aí o que acontece? Elas aumentam os seus ganhos, consequentemente elas investem isso em qualidade de matéria-prima e as outras empresas que não conseguem concorrer vão perdendo qualidade e vão se afastando do mercado. Né? Em parte é bom e ruim. Né? E você tem o trust vertical quando você tem empresas de ramos diferentes. Né? Aí você tem as indústrias de açúcar e álcool, né, que você pode, o cara pode atender, unir essas empresas, tanto para a produção de açúcar quanto para a produção de álcool. E aí você tem o dumping, que é uma prática comercial que consiste em vender produtos, mercadorias ou serviços por preços abaixo do seu valor justo, ou seja, no intuito também, lógico, tudo isso aí, gente, é para eliminar a concorrência. Então, o cara quer eliminar a concorrência, o que ele faz? Ele pode aplicar esse dispositivo do dumping, que é vender produtos abaixo do valor de mercado, né? No intuito de fazer com que aquele concorrente não consiga praticar o mesmo preço que ele faz. E isso aí faz com que ele elimine aquele concorrente e aí ele fica sozinho ali no mercado. Aí o cara acha que o cara vai vender abaixo do preço justo, então o consumidor tá bom. Tá bom enquanto ele está fazendo aquilo ali. Depois que ele eliminou o concorrente, ele volta a subir o preço normalmente e aí o consumidor volta a comprar mais caro. Só que aí agora ele não vai poder mais comprar no concorrente porque o concorrente deixou de existir ali. Só vai ter ele. Então esse é o grande
trunfo do dumping, né? Que, teoricamente, do ponto de vista do concorrente, isso não é legal. Né? Do consumidor também não é legal porque ele perde o poder de escolha. Né? E o pool seria o acordo, reunião de empresas para executar uma tarefa. Né? Às vezes, isso, geralmente, são ações de marketing. Né? As empresas podem se unir, né? Seja para dominar mercado, seja para conquistar consumidores diferentes, consolidar uma marca, consolidar um produto, um serviço. Holding seria uma empresa gestora, né? É uma sociedade gestora de participação social, conhecida no inglês como holding. É uma forma, né, de você administrar um grupo de empresas, um conglomerado de empresas, seja ela do mesmo ramo, pura ou de mista, com vários outros tipos de atuação de mercado. Então, é uma empresa criada para administrar aquele conjunto de empresas. Isso é a holding. Ela vai administrar o capital daquelas empresas, vai dizer onde é que tem que ser investir mais ou investir menos, tomar decisões relacionadas a aumento da participação daqueles capitais em determinados mercados ou não. E aí, gente, continuando aí, temos aí o conceito de demanda e oferta. O que seria a demanda? A demanda é a quantidade de bens e serviços, né, que os agentes econômicos estariam dispostos ou aptos a consumir em determinado momento. Ou seja, é a vontade de querer consumir. Lógico, você tem que estar apto a consumir, apto no sentido financeiro real, apto no sentido de interesse e aptidão. Né? Aí você tem algumas características da demanda, né, em relação aos bens, podem ser estocados ou não. Os agentes econômicos, quem são eles? São as famílias, as empresas. Requisitos básicos de uma demanda. O cliente ou o consumidor ele tem que estar disposto, ter vontade e querer. Então, ele é uma demanda potencial. Tem que estar apto. Apto é poder de compra. Então, aí a gente chama de demanda real. Né? Então, num determinado momento, num determinado mercado, estes são nossas vontades mudam com o comportamento, mas naquele determinado momento, naquele determinado instante, essa é o que seria a demanda em si. Né? Bom, gente, aí você tem os fatores determinantes da demanda. Né? Você tem o preço do próprio bem, preço de outros bens, custo, preferência, renda, número de consumidores. Ou seja, cada um desses fatores aqui, eles têm particularidades. Né? Vou dar um exemplo aqui. Preço do próprio bem. Quanto maior o preço do bem, menor a demanda. Quanto menor o preço, maior a demanda. Né? A questão de gosto, né? Quanto maior o gosto, maior a preferência, maior a demanda, e assim vai. A renda, né? Quanto maior a renda, maior a demanda. E você tem a lei da demanda, que é inversamente proporcional, aquilo que eu estou falando aqui. As quantidades demandadas serão tanto maior quanto menores forem os preços, ou vice-versa. Quanto mais caro, menos se compra. Né? É assim. Oferta é a quantidade de bens ou serviços que um agente econômico estaria habilitado ou interessado em colocar no mercado. Fatores que determinam a oferta: o preço, a tecnologia que você utiliza para produzir, a questão que envolve aí o custo de produção, taxa de juros, impostos embutidos nessa produção, fatores da natureza, né? No caso da agricultura isso é altamente importante. Né? A agricultura ela está em volta, depende do meio ambiente, luz, sol, né? Chuva, água, né? Solo. Então, esses fatores da natureza podem aumentar ou diminuir a oferta de como que você vai gerenciar isso aí. Então, também é um fator determinante e é uma característica própria da agricultura. E a formação de preço? A formação de preços é... O que é o preço? É a expressão monetária da relação de oferta e demanda. Básico isso aí. Ou seja, na verdade, o preço é uma expressão para você determinar o valor de um produto. Não necessariamente aquele produto, o preço que ele tem é realmente o que ele vale. Veja bem, às vezes você acha que você vai comprar um celular que custa R$ 500. Aí, aquele preço ali pode ser um valor
não necessariamente é o valor do produto, mas sim um valor da especulação entre demanda e oferta sobre aquele produto. É uma expressão de valor. Não significa que o preço é o que realmente vale, né? O valor da troca é determinado a curto prazo, né? Principalmente baseado na escassez relativa e a longo prazo pelos custos de produção. Então, a curto prazo, o preço ele é feito basicamente pela interação de oferta e demanda, onde a escassez da demanda ou não pode influenciar no preço. E a longo prazo, ao longo do custo de produção. Inicialmente, você tem custos elevados por conta do custo fixo. E aí os preços podem ser elevados. Com o passar dos anos, os custos fixos tendem a diminuir e aí o preço tende a diminuir a longo prazo. Demanda, né, é sinônimo de procura, né? Então o papel do preço é orientar a alocação de recursos de produção, funcionando como indicador de índice de escassez. Então, quanto maior a demanda, maior a oferta de um determinado produto e menores serão os preços. Por isso que tem a lei da demanda. Você trabalha com esse índice de escassez. Quanto maior a escassez de oferta, maior a demanda, porque você sempre vai ter gente querendo. Quanto menor a escassez de oferta, menor é a demanda. E aí você tem o preço atua nesse meandro de sobe e desce, entendeu? Importância do mercado no sistema econômico. Então, o mercado, formado pela interação, né, de troca e consumo, né, baseado na lei da oferta e da demanda, né, você tem um mercado ali. Aquele mercado, na verdade, é um sistema econômico simplificado. Você tem ali os agentes consumidores, que são as famílias, você tem os agentes produtores, que são as empresas, e aí você há uma relação de troca entre famílias e agentes, né? Isso aí, você tem um sistema de preços que controla esse mercado, é um conjunto de preços, serviços, fatores de produção, né, que controla esse sistema, essa demanda e oferta. Tem a ver com o padrão de vida, então o nível de satisfação alcançado pelas pessoas fazem parte de um sistema econômico, principalmente quando há um aumento do consumo ou um aumento de demanda, significa que o padrão de vida é satisfatório ou está em ascensão, né? E podem fazer com que aquele mercado, às vezes o aumento do padrão de vida é tão que o cara deixa de consumir naquele mercado e passa a ser consumidor de outro mercado. Alocação de recursos é a forma como os fatores de produção são organizados pelo mercado. Então, como que eu vou organizar meu recurso? Como que a empresa organiza esse recurso? É em função do mercado. O mercado, quem vai dizer isso é o sistema de preço. Se o sistema de preço está bom, ele aloca mais recursos para produzir mais, porque ele sabe que o preço está alto e isso vai influenciar na oferta. Teoricamente, pode influenciar nos seus ganhos, né? Então, é um exemplo disso. E aí o equilíbrio de mercado, que na verdade é quando é a interação entre as forças de demanda e oferta. Aí a gente tem o equilíbrio de mercado, quando matematicamente seria o ponto de encontro entre a demanda e a oferta. Nesse ponto de encontro, você tem o equilíbrio em termos de quantidade e de preço. O ideal de todo mercado é buscar um equilíbrio. É uma tendência das forças, das relações de força entre oferta e demanda é chegar ao equilíbrio. E aí o equilíbrio de mercado é que forma isso aqui tudo, né? E a gente vai falar sobre equilíbrio de mercado mais detalhadamente lá na frente. Bom, gente, isso aí é uma primeira parte desse resumo. E aí depois a gente vai ter a continuação, que é uma segunda parte. E aí a gente se encontra novamente. Valeu!